Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Eu sou o Felipe. e nós somos estudantes de Engenharia Elétrica da Unicamp. Estamos cursando a matéria E301 com o professor Hudson. Estamos hoje no nosso quarto vídeo e também nosso quarto experimento. E para o experimento de hoje eu tenho uma pergunta para vocês, para começar a introduzir o nosso experimento de hoje. Bom, primeiramente, todos sabemos que estrelas sempre estão muito distantes de nós. Algumas ficam a milhares de anos-luz de nós. Mas aí que fica a minha pergunta: será que é possível saber do que são feitas essas estrelas? Por exemplo, quais elementos químicos que compõem essas estrelas? Será que tem alguma ciência que pode estudar isso? Bom, o tema de hoje vai ajudar bastante em busca dessa resposta dessas perguntas. E o tema de hoje é espectrometria óptica de emissão. Mas antes de entrar a fundo nesse termo de espectrometria óptica de emissão, vamos entender um pouco a introdução geral. A ciência chamada espectroscopia. A espectroscopia é o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Ou seja, quando uma radiação eletromagnética, por exemplo, a luz, incide com a matéria, ela provoca uma radiação. A espectrometria estuda exatamente essa radiação, seja de emissão ou absorvida pelo material em relação a essa onda. O espectrômetro, que é o aparato que a gente vai usar, nós conseguimos determinar as linhas espectrais de um determinado feixe de luz. O que são linhas espectrais? Quando vemos uma luz, por exemplo, uma luz azulada, talvez a luz azulada não seja exatamente azul, mas sim uma soma de outras luzes. Ou seja, pode ser que a luz original azulada seja a soma de outras luzes, de outras frequências de onda, que quando somadas geram a luz azul. Não que ela seja monocromática azul, mas sim a policromática da soma de outras cores. Com o espectrômetro, a gente consegue utilizar um prisma ou uma grade de difração para que a gente consiga abrir esse feixe de luz. Ou seja, utilizando um prisma ou uma grade de difração, quando a luz azulada incidir sobre o nosso prisma ou ou grade de difração, essa luz vai se subdividir. Por quê? Como ela é a soma de outras faixas de luz, como ela é a soma de outras frequências de luz, cada frequência de luz tem uma frequência diferente e, portanto, terá um índice de difração e refração diferentes também. Então, quando ele incidir sobre uma superfície, por exemplo, o prisma, que vai difratar essa frequência de luz, ele vai conseguir pegar aquela frequência de luz, aquele feixe de luz azul original, e com a difração consegue abrir todos os espectros de luz que geram aquela luz azul. Então, por exemplo, nós vamos conseguir ver que a luz azul pode ser formada por um feixe de luz verde, um amarelo e um roxo. E cada uma dessas cores tem um índice de refração diferente, e por isso que o feixe de luz azul gera essas três cores quando incidido sobre um prisma. E aí podemos dizer que a luz azul é a soma dessas três cores, roxo, amarelo e verde. A soma dessas três cores gera a tonalidade do tom azulado que nós vemos com o nosso a olho nu. Bom, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre as leis de Kirchhoff da termodinâmica. Bom, esse é o mesmo Kirchhoff que é bastante conhecido em elétrica, em circuitos elétricos, pelas leis das malhas, dos nós e tudo mais. Ele também teve certa contribuição na termodinâmica. Bom, vamos observar a primeira lei aqui. Um sólido, um líquido ou um gás incandescente emite um espectro contínuo. O que ele quer dizer com isso? Quando analisamos uma fonte luminosa, de energia luminosa aqui, que pode ser um sólido, um líquido ou um gás, se observarmos o espectro dela, será um espectro contínuo de, de frequência e tudo mais. E aí, beleza. Agora a segunda lei.
Um gás aquecido de baixa densidade, ele vai emitir determinadas linhas espectrais. Ó, por exemplo, temos aqui um gás quente, e se formos observar o espectro dele, não é mais um espectro contínuo, e sim, ele só tem algumas frequências, determinados comprimentos de onda. E isso é o que define a sua assinatura espectral. Por exemplo, o que para nós é impressão digital, para os gases, para os elementos químicos, é essa assinatura espectral, ou seja, como cada ser humano, cada pessoa tem uma única impressão digital, cada gás, cada elemento químico, ele tem uma assinatura espectral única, cada um tem a sua específica. Agora, com isso, nós conseguimos ir para a terceira lei, que nós vamos observar nossa fonte luminosa, só que antes vai ser interceptado por um gás, só que esse um pouquinho mais frio, e com isso, o espectro que nós vamos observar não é mais um espectro contínuo, ele tem algumas falhas. E essas falhas definem justamente a assinatura espectral desse gás que foi colocado. Então, pode-se dizer que esse gás absorveu esses determinados comprimentos de onda, e assim, esse terceiro gráfico aqui é um espectro com as linhas de absorção. Então, vamos sintetizar. A primeira e a segunda lei, elas trabalham com um espectro de emissão, que vai ser o que nós queremos estudar hoje, o espectro de emissão. E a terceira lei trabalha com o espectro de absorção, que não vai ser estudado hoje, mas também é muito interessante. Bom, e portanto, agora nós podemos iniciar a resposta da nossa pergunta, porque como cada elemento químico ele tem uma assinatura espectral única, então quando eu observo a luz das estrelas, eu consigo saber quais os prováveis elementos químicos essa estrela é composta, e com isso, pelo fato de cada elemento que tem uma assinatura espectral única, nós conseguimos saber a composição da nossa estrela. Bom, é claro que a luz, para que nós consigamos entender o que o Pedro acabou de explicar sobre emissão de luz, precisamos entender o que é a luz. A luz, basicamente, são fótons. Mas de onde esses fótons vêm? Como eles surgem? Bom, um fóton surge a partir do momento em que um elétron, no seu átomo, está em um nível quântico mais alto do que o seu fundamental. No momento em que o elétron volta para o seu estado fundamental, se ele está no nível de energia elevado, para ele voltar para um nível fundamental mais baixo de energia, ele precisa liberar essa energia. Então, quando ele volta para o seu estado fundamental, que é um nível de energia inferior, ele libera essa energia excedente em forma de fóton. No entanto, como que o elétron pode subir no seu nível de energia? Como que ele sai do seu estado fundamental e chega num nível mais elevado de energia? Bom, uma das formas de você fazer isso seria energizando ele com uma diferença de potencial. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, uma lâmpada de mercúrio. Você tem um bulbo de vidro, dois eletrodos, que você coloca uma diferença de potencial, você coloca tensão, você coloca energia. Essa energia vai ionizar os átomos do mercúrio. Essa ionização provoca uma elevação dos elétrons no seu nível quântico. Ou seja, dizemos que o elétron dá um salto quântico, ele sobe na sua camada para um nível de energia mais elevado. No entanto, como o elétron tem a tendência natural de manter o seu estado fundamental, toda vez que ele sobe para um nível superior, ele volta quase que imediatamente, ele fica muito pouco tempo nesse nível superior de energia e já volta para o seu estado fundamental. Quando ele volta, é esse momento que ele libera o fóton. No entanto, cada material tem um nível de energia específico, porque cada material tem um átomo específico. Então, esse átomo tem diversos níveis de energia. E
como cada material tem um nível de energia específico, esse salto quântico que o elétron dá também tem um nível de energia específico. Então, para o mercúrio, para o vapor d'água, vai mudar o salto, a energia necessária que o elétron vai ter para saltar esse nível quântico. Bem como também vai ser um valor específico de energia que o elétron vai liberar ao voltar para o seu estado fundamental. Ou seja, quando o elétron volta para o seu estado fundamental e libera o fóton, ele vai liberar esse fóton com essa característica, com essa marca, como o Pedro disse, com a impressão digital do material em relação a esse nível quântico. Ou seja, cada fóton de cada elemento químico é específico. Só que o fóton, como ele é a luz e o fóton carrega energia, esse fóton ele também vai ter uma frequência luminosa. Então, quando a gente fala de luz, quando a gente altera a frequência, a gente também altera a cor dessa frequência. Então, quer dizer, sintetizando, que cada elemento químico, quando o elétron sobe, ele tem um nível de energia. Quando ele volta para o seu estado fundamental, ele também tem um nível de energia. Quando esse nível de energia ele libera o fóton, ele libera uma cor característica, uma cor própria dele, que é a cor da liberação desse fóton por quantização de energia desse fóton. E dessa forma que a gente consegue saber a composição de estrelas muito distantes, como o Pedro estava falando. Porque uma estrela muito, muito distante, quando a gente coloca um prisma, uma grade de difração aqui na Terra, e a gente consegue pegar essa luz e difratar essa luz, a gente consegue medir o ângulo de difração em relação à luz da estrela. Com o ângulo de difração, a gente consegue quantizar a energia do fóton, e com base na quantização do fóton, a gente consegue saber exatamente a qual elemento químico esse fóton pertence. Portanto, a gente consegue deduzir qual a composição de uma luz, a composição do material que emitiu aquele fóton. E o material que emitiu aquele fóton é a estrela que está a milhares de anos-luz daqui. Então, a gente consegue deduzir matematicamente, fisicamente, quantizar e saber qual é o material que compõe aquela estrela que está tão longe da gente. Isso a gente pode usar, é só um dos exemplos das muitas aplicações que tem a espectrometria. Então, para fazer o nosso estudo, que eu comentei com vocês, nós gostaríamos de entender um pouco mais sobre a espectrometria fazendo um experimento real. Então, aqui a gente vai utilizar uma lâmpada de mercúrio, como eu já comentei com vocês. Ela tem uma característica de uma luz um pouco azulada. Essa lâmpada de mercúrio, nós temos um bulbo de vidro que contém um gás de mercúrio e 2 eletrodos. A gente vai energizar ionizando esse gás com uma diferença de potencial, ou seja, a gente vai colocar tensão ali. Para conseguir energizar, a gente precisa de uma fonte de alta tensão. Então, aqui a gente vai utilizar uma fonte de 5.000 volts. A nossa montagem, nós vamos posicionar a luz no aparato, na nossa fonte de tensão, e, em seguida, a gente vai posicionar nosso espectrômetro diante dessa lâmpada de mercúrio. O nosso espectrômetro, ele tem 2 lunetas. A primeira luneta, ela é fixa, e ela vai ficar direcionada diretamente na nossa lâmpada de mercúrio. Nós também temos, logo antes da nossa lâmpada, nós temos uma base onde nós vamos colocar nosso prisma. Nosso prisma ele vai ficar posicionado com uma das arestas diante dessa primeira luneta fixa. A nossa segunda luneta, que vem depois do prisma, ela fica atrás do prisma, é uma luneta móvel, e ela tem um movimento horizontal circular. Ou seja, ela rotaciona ao entorno do prisma. E essa luneta, ela está diretamente associada, ela está ligada a um disco que se assemelha muito a um paquímetro. Só que a unidade de medida dele não é a mesma do paquímetro. Aqui a gente vai usar a escala de Vernier. E com a escala de Vernier e com essa luneta móvel, a gente consegue varrer todos os ângulos de difração desse prisma. E, portanto, encontrar todos os feixes de difração. Então, em alguns ângulos, nós não vamos ver coloração nenhuma. Em outros ângulos, a gente vai encontrar as cores que compõem essa luz da lâmpada de mercúrio. E, quando a gente define um referencial nessa escala de Vernier,
e a gente consegue varrer todo esse espectro, nós conseguimos saber exatamente os ângulos de difração. E dessa forma, como eu expliquei anteriormente, a gente consegue quantizar as energias associadas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o nosso prisma. Nós sabemos que o nosso prisma ele tem um molde triangular, mas é importante para o nosso estudo, para que a gente saiba os ângulos de difração do prisma em si, a gente precisa conhecer os seus ângulos e ter certeza sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente faz, ele já posicionado com uma das arestas em direção à luneta fixa, em direção à luz, nós conseguimos definir os ângulos azinho, o ângulo azinho, e associar ele diretamente ao nosso ângulo A, que é o nosso ângulo característico do nosso prisma. Esse ângulozinho, a gente consegue definir ele a partir do ângulo de refração obtidos a partir do ângulo B e C. Uma vez que a gente obteve esses dois ângulos B e C, a gente consegue estimar o nosso ângulo Azinho, que aqui no nosso experimentalmente nós conseguimos um ângulo de 120 graus. E posteriormente, com o nosso ângulo Azinho, a gente conseguiu chegar no ângulo Azão de 60 graus. O que na verdade já era esperado, porque previamente a gente já sabia que era um triângulo, um prisma equilátero. Então, que ele tem todos os seus ângulos internos igual a 60 graus. Mas é sempre importante nós termos noção precisa do qual é o nosso prisma. Caso a gente não tivesse informação alguma prévia sobre o nosso prisma, a gente faria exatamente esse mesmo procedimento e conheceria os nossos ângulos. Agora que a gente já conhece o nosso prisma e já conhece todas as medidas que a gente precisa, a gente pode estudar o ângulo de desvio mínimo e o índice de refração. O que é isso? Quando a gente incide a luz azul, a luz da lâmpada de mercúrio sobre o prisma, nós conseguimos rotacionar, como eu disse, a nossa segunda luneta, e assim encontrando os espectros luminosos das luzes que compõem a luz emitida pela lâmpada de mercúrio. Dessa forma, a gente consegue obter os ângulos mínimos e, através do índice de refração, a gente consegue chegar no índice de... através do desvio mínimo, a gente consegue quantizar o índice de refração. E assim, estudar experimentalmente as energias de cada cor. Aqui, no caso, quando a gente estudou, a gente encontrou 3 cores, como eu havia comentado. A gente encontrou a cor roxa, verde e amarela. A cor roxa, ela estava um pouco mais distante da cor verde e amarela, mas a cor verde e amarela estavam bem próximos entre si. Os nossos ângulos de desvio mínimo que a gente obteve, no caso da lâmpada roxa, a gente obteve um ângulo de 50,5 graus e o índice de refração de 1,644. Já no caso da lâmpada verde e amarela, a gente obteve algo próximo de 48,5 para verde e 48 para amarela. E os índices de refração, 1,623 e 1,618, respectivamente, para cada uma das cores. Isso é interessante para a gente perceber que quanto maior o nosso índice de refração, quanto maior a energia, maior o desvio mínimo. E, portanto, o índice de refração também é maior. Agora, para o nosso segundo e último experimento de hoje, nós ainda vamos continuar um experimento um tanto quanto análogo ao anterior, só que agora, ao invés de utilizar um prisma, nós utilizaremos uma grade de difração. Então, por exemplo, o procedimento experimental. Nós ainda trabalharemos com a lâmpada de mercúrio e nós vamos alocar essa lâmpada de mercúrio no seu respectivo suporte e lá ela vai ser, para ela sofrer o processo de ionização, ela precisa de uma tensão muito alta aplicada e no nosso caso nós vamos aplicar 5.000 volts. Bom, o segundo passo é ajustar o espectrômetro. Por exemplo, nós precisamos ajustar o quanto da fenda vai estar aberta ou não. Nós precisamos focar a imagem, porque o espectrômetro tem um foco na luneta móvel e um foco na luneta fixa. Então, nós precisamos focar muito bem para que a imagem seja um pouco mais nítida. E o terceiro passo é alocar a grade de difração no centro do espectrômetro, entre as duas lunetas.
mas de maneira que a grade de difração ela fique perpendicular à luneta fixa. E para que ela possa fazer o seu papel de abrir o espectro e nós conseguimos observar a composição da luz de Mercúrio. Bom, feito isso, vamos para uma parte um pouco mais experimental. Primeiramente, nós precisamos definir um ângulo de referência. Por exemplo, no nosso caso aqui, para a grade de difração, o ângulo de referência foi quando nós conseguimos observar a lâmpada de Mercúrio. Então, esse vai ser a nossa referência. Aí, no decorrer do experimento, se nós movêssemos a lâmpada, a luneta móvel, nós movêssemos a luneta do espectrômetro, nós iríamos conseguir encontrar as linhas de cores roxa, verde ou amarelo, que são justamente as três que compõem o espectro do Mercúrio, do, do, do elemento químico Mercúrio. E dessa forma, quando nós encontramos o ângulo respectivo a cada cor, a diferença entre esse ângulo e a nossa referência vai ser o chamado ângulo de desvio. E para esse caso, o ângulo de desvio da cor roxa foi de 14 graus, o ângulo de desvio da cor verde foi de 19 graus e o ângulo de desvio do amarelo foi de 20 graus. Bom, aí tendo o ângulo de desvio, o objetivo dessa segunda parte é encontrar o comprimento de onda de cada cor e a sua respectiva energia. Então, por isso, nós precisamos, primeiramente, supor que nós já conhecemos o comprimento de onda da luz verde, porque ó, essa primeira fórmula é a que caracteriza o nosso estudo. E se vocês observarem bem, ela é igualzinha à fórmula do estudo do vídeo anterior, que era sobre um dos vídeos anteriores, que era sobre difração de fenda única. Então, com isso, nós precisamos supor que já conhecemos o comprimento de onda da luz verde para que nós consigamos descobrir a constante da rede de difração, que seria o D, ou o tamanho da fenda. E para o nosso caso, nós vamos supor N igual a 1, que é o análogo ao primeiro máximo, de quando nós fizemos o nosso estudo de difração. Então, com o ângulo de desvio o ângulo de desvio da cor verde e sabendo o comprimento de onda da linha verde, que foi dado, nós conseguimos encontrar essa constante de rede de difração, que seria o nosso D. E para esse caso, nós encontramos que é 1,6774 micrômetros. Bom, assim, tendo a constante da rede de difração, nós conseguimos calcular, porque nós vamos ter a constante da rede de difração e o ângulo de desvio. Aí, utilizando essa mesma fórmula, com n igual a 1, nós conseguimos calcular o comprimento de onda da cor roxa e da cor amarela, que são as que faltam. Dessa forma, como foi calculado, nós encontramos que para a cor roxa, o comprimento de onda dela é de 405,8 nanômetros, a verde foi dada, que é 446,1 nanômetros, e o amarelo nós encontramos que é 573,7 nanômetros. E essas cores, ela tem um comprimento de onda, uma faixa de comprimento de onda que já é esperada. E foi bem interessante porque esse comprimento de onda caíram dentro dessa faixa já esperada. Então, podemos dizer, foi um bom experimento. E além disso, nós conseguimos calcular também a energia dos fótons. Porque lembra, quando o Felipe explicou sobre o salto quântico e tudo mais, quando o elétron ele volta para a camada natural dele, ele emite energia em formato de fóton. E nós conseguimos calcular essa energia emitida por esse fóton. Aí, por exemplo, utilizando essa forma do canto superior direito. A energia é igual a constante de Planck
vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda respectivo. Então, fazendo esses cálculos com os nossos dados que nós temos, para a cor roxa, nós encontramos a energia desse fóton de 3,06 elétron-volt. Para a cor verde, nós encontramos 2,27 elétron-volt. E para a cor amarela, nós encontramos 2,16 elétron-volt. E assim, nós podemos concluir que quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia desse fóton. Ou seja, lembra que quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia emitida por esses fótons, maior a energia desses fótons que foram emitidos. Então, portanto, a frequência e a energia são diretamente proporcionais. E o comprimento de onda e a energia são inversamente proporcionais. Bom, esses foram os dados e o nosso experimento 4. Espero que tenham gostado, que tenham entendido bem. E agradeço a visualização, a participação e até os próximos vídeos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.